Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal onde falamos sobre a aproximação entre pais e filhos. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Se você deseja criar e educar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, manter a paz e a harmonia em casa, você está no lugar certo. Então, ontem eu fiz uma live falando sobre esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, e conversei algumas coisas sobre a importância da gente desenvolver algumas inteligências e a gente desenvolver essas inteligências junto com os filhos, como, por exemplo, a inteligência financeira. Eu falei nessa live que eu sempre comentei com os meus filhos, que hoje já são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos e a Laura tem 19 anos. Eu sempre conversei com eles questões de como o preço das coisas, quanto vale isso, quanto vale aquilo. Eu sempre procurei mostrar para eles o meu planejamento do custo fixo da casa, coisas assim. E eles sempre tiveram isso muito natural dentro de casa. Porém, eu reconheço que eu não tive uma educação financeira quando eu era jovem, quando eu era criança. Isso fez muita falta para mim como pessoa. Uma educação financeira propriamente dita, né? Então, assim, eu percebo essa carência na educação, né, que os meus pais me deram, que foi maravilhosa. Eu tenho eles como mentores. Eles me ensinaram muito sobre caráter, dignidade, integridade, gentileza. Eu devo a minha vida a eles e eu sou muito grata por tudo que eles fizeram. E agora, né, adulta, com 3 filhos adultos, eu reconheço que algumas deficiências, né, uns pontinhos que ficaram faltando na educação deles para mim, eu posso intensificar na educação dos meus filhos. E eu realmente fiz. Porém, eu acho que dá para fazer mais ainda. Então, como assim? Tem coisas que nós temos habilidades, certo? Na vida. Eu tenho uma habilidade natural em educar os filhos. Já eduquei os meus filhos e tive sucesso nisso. Hoje eles são adultos especiais, estão prontos para a vida lá fora. Hoje eu sou uma mãe desnecessária. Então, eu identifiquei essa habilidade em mim. Agora eu tô passando isso para vocês. Eu tô repassando essa minha habilidade, essa minha facilidade para ajudar mães e pais a se conectarem com seus filhos, a desenvolverem com seus filhos uma relação de cumplicidade, de parceria, uma relação de admiração mútua, que é o que eu construí com os meus filhos. Porém, eu identifiquei que essa parte emocional eu tenho muito forte, eu construí de uma maneira muito sólida na minha vida e com os meus filhos. E eu também estudei muito sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal. Eu estudei muito e eu me desenvolvi nesse aspecto. Porém, eu identifiquei que a questão de prosperidade financeira, eu ainda preciso aprender muito. Embora eu tenha sempre ensinado e sempre comentado com os meus filhos sobre essas questões de dinheiro, quanto custa um picolé, quanto custa um lanche na beira da praia. Então, essa semana eu postei um vídeo falando: aproveite as férias para ensinar a educação financeira, né? Aproveite, por exemplo, pessoal, vamos fazer férias? Vamos viajar? Vamos! Quanto que a gente vai precisar de dinheiro para isso? A gente vai precisar de dinheiro para gasolina ou para passagem de avião, a gente vai precisar de dinheiro para pousada ou alugar uma casa, a gente vai precisar almoçar fora ou lá ir no super e comprar mantimentos e comidinhas para comer, a gente vai fazer lanche na beira da praia, picolé, enfim, sabe? Pegar o filho, sentar com o filho e enumerar tudo o que vai precisar. Então, isso é um tipo de educação financeira. Porém, não é uma educação financeira complexa.
assim, e não é com direcionamento, o embasamento, com estudo. Então, eu identifiquei que, por exemplo, esse livro que eu vou falar agora, que eu vou começar a ler agora para vocês, e a ideia é tirar todos os dias meia hora para ler umas páginas, né? Talvez eu não consiga finalizar sempre um capítulo, enfim, é um projeto, é uma ideia que eu tô começando agora e tô dividindo com vocês. E ontem, na enquete do meu Stories, eu perguntei: você gostaria que eu lesse para você esse livro? Né? Como se fosse um audiobook, né? Ou videobook, enfim. Então, algumas pessoas responderam que sim. E os meus filhos responderam que sim. A Laurinha, principalmente, minha filha que está lá na Alemanha, ela me mandou um direct e disse: mãe, o pai me deu esse livro, eu tenho esse livro e eu nunca li. Se tu fizer isso, de ler para mim, eu vou gostar, porque eu vou ler. Então, assim, eu estou colocando essa ideia para o público, assim, mas particularmente para os meus filhos, né, que na verdade eu nunca incentivei eles a lerem esse livro, nunca presenteei eles com este livro, e eu conheço pessoas de sucesso que tiveram esse livro como um ícone na vida, assim, como um divisor de águas. Então, assim, ontem eu comecei a estudar sobre esse livro, propriamente dito, né, eu comecei a ler e gostei bastante do que eu vi. E eu vou falar agora aqui uma introduçãozinha antes de começar a ler, certo? E antes de começar a ler, eu quero dizer também uma questão, que o meu objetivo aqui é ajudar pais e mães a educarem os seus filhos. E uma dessas maneiras de educar, uma dessas maneiras de aproximar, de se conectar com seu filho, é se mostrando vulnerável. Então, por exemplo, no momento em que eu digo para os meus filhos, eu percebo que eu preciso explorar mais educação financeira, eu percebo que eu quero crescer, prosperar financeiramente, eu percebo que eu não tenho a minha independência financeira declarada, eu percebo que eu quero buscar a minha independência financeira. No momento em que eu percebo essas fraquezas, essas fragilidades, eu estou me colocando vulnerável. E se eu chamo meu filho para participar comigo desse crescimento, eu chamo meu filho para estudar junto, para conhecer uma coisa nova junto. Claro, um filho que já tem uma idade, certo? Que já tem interesse em conseguir dinheiro, em saber como é que funciona, como é que é a vida financeira, né? Então, e estimular isso nos filhos, eu acho muito importante, muito importante. Porque nós não temos, a maioria das escolas não tem uma educação financeira, certo? Então, isso eu acho uma carência muito grande da nossa educação. E isso sempre foi uma preocupação muito grande para mim, sabe? Saber que os meus filhos não têm esse tipo de orientação na escola. Então, por isso que eu sempre falei sobre isso. Sobre a remuneração, sobre qual o padrão de vida que cada filho vai querer ter, sobre o que cada filho mais gosta de fazer, quanto custa o hobby do filho, né? Se gosta de surfar, se gosta de andar de moto, se gosta de, sei lá, qualquer hobby, às vezes é caro. E para conseguir manter isso, conseguir, né, curtir esses momentos, quanto custa? Então, a ideia é também chamar os filhos para esse conhecimento. Mas se cada pai e cada mãe estudar isso, ler esse livro, entender o que esse autor quer transmitir, já é um conhecimento riquíssimo para poder transportar depois para o filho em outros momentos, em momentos fracionados, né? em situações em que o pai e a mãe que recebeu essa informação depois encaixe um momento adequado para passar essa informação para o filho,
né? Tudo é uma questão de feeling, de sentimento, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler brevemente um resumo, né, de como eu cheguei nesse livro. E, por exemplo, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, esse aqui, ele foi lançado no ano de 2000 pelo autor americano Roberto Kiyosaki. Tem origens japonesas e ele nasceu no Havaí. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã e quando retornou, ele se tornou um empreendedor. E ele se tornou um empreendedor escrevendo o primeiro livro, que é esse, Pai Rico, Pai Pobre, que deu origem à sua obra de 18 livros. Olha que interessante, esse livro deu origem a 18 livros, que tem um total já de vendas de 26 milhões de cópias. Gente, é coisa boa, né? Então, assim, vale a pena a gente dar uma olhada. O objetivo do livro, o objetivo do autor escrevendo esse livro foi despertar a sua inteligência financeira e a dos seus filhos. Então, esse objetivo do livro me chamou muito a atenção. Então, por isso é que eu vou ler agora algumas páginas e resumir algumas coisas aqui. Então, eu vou ler essa partezinha aqui do livro, ó, que achei muito interessante. Aqui na capa diz: o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro? O que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro? Pai Rico, Pai Pobre, nova edição atualizada e ampliada, com 9 sessões de estudo inéditas. Então essa é a última edição, do Robert Kiyosaki. Então veja bem, vou colocar meu óculos aqui. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com qual o leitor se depara nesse livro. O recado é ousado e direto. Boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou e a maioria dos jovens tem cartão de crédito antes mesmo de concluir os estudos e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros, etc. Ou seja, eles vão para a escola, mas continuam financeiramente improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança. Olha que interessante. Para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro. O fato é que agora as regras são outras e não existe mais emprego garantido para ninguém. Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. Essa é a frase de Roberto Kiyosaki nesse livro substancial e visionário. Para ele, a formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para um mundo que encontrarão depois de formados. Eu concordo com ele, por isso que eu estou aqui lendo. Aqui, ó, na orelha da parte de trás, eu vou ler a parte agora. E como os pais podem ensinar aos filhos o que a escola relega? Essa é a outra das muitas perguntas que o autor encontra em Pai Rico, Pai Pobre. Nesse sentido, a proposta do autor é facilitar a tarefa dos pais. Quem entende de contabilidade deve esquecer seus conhecimentos acadêmicos, pois muitas das teorias expostas por Roberto Kiyosaki contrariam os princípios contábeis comumente aceitos e apresentam uma valiosa e moderna percepção de modo como se realizam os investimentos. Olha que interessante. A sociedade sofre mudanças radicais e talvez de proporções maiores do que as ocorridas nos séculos passados. Não existe bola de cristal, mas algo é certo. A perspectiva global de transformações transcende nossa realidade imediata.
Aconteça o que acontecer, só existem duas alternativas: segurança ou independência financeira. E o objetivo de Pai Rico, Pai Pobre é instruir o leitor a despertar a sua inteligência financeira e a de seus filhos. Olha só que legal, né? Então, qual é o pai que não deseja que o filho tenha independência financeira? Qual é o pai que não deseja também ter a independência financeira? Qual é a mãe que não deseja ter independência financeira? Isso é um dos sonhos mais comuns, né, gente? Eu acho que um dos sonhos mais comuns é ser feliz, né? Ser feliz e ter independência financeira, ter dinheiro suficiente para viver bem, né? Para fazer o que quer, para curtir a vida, para curtir os bons momentos. E quantas vezes a falta de dinheiro faz com que a gente não usufrua momentos bons com os filhos, com as pessoas que a gente ama, com amigos, com o namorado, com o marido. Então, assim, por que não usar as oportunidades para desenvolver isso? Para desenvolver essa inteligência financeira na cabeça da gente. Então, assim, por que não? Se não for a gente, quem vai ser? Se não for agora, quando vai ser? Então, por isso que eu estou aqui lendo esse livro para vocês. Então, vamos começar no primeiro capítulo. Introdução, aqui, ó. Antes tem várias páginas que tem coisas super interessantes aqui, agradecimentos, ideias, que eu recomendo que, se você comprar o livro, dê uma espiada. Então, vamos começar. Introdução, isso já é a página 9, tá? Introdução, Pai Rico, Pai Pobre. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes. A visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Era muito instruído e inteligente. Um era muito instruído e inteligente. Tinha PhD e fizera um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos, em menos de 2. Olha só, o curso tinha 4 anos e ele fez em menos de 2 anos. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Sempre com bolsa de estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos oferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras e o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceito ou rejeitado seus conselhos. Tenho dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes. A visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. Que legal, já gostei, gente. Primeira página. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro dizia: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Olha como a visão de cada um é diferente, né, gente? Por exemplo, um dos meus pais, quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes,
gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava furioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar, sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo, o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais, eu amava. Fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se mostrou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta contra as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Ele diz simplesmente, fique na escola e estude muito, meu filho. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de bancos e contadores versados que tiveram ótimas notas enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve em boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento nessa área. Olha que interessante, dívida do país. Atualmente fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare é um programa norte-americano de assistência aos idosos? O que significa quando o Medicare e a Previdência Social ficarem sem dinheiro? E o nosso Brasil não está com problema na nossa Previdência Social? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Então imagina um pai pobre ensinando para um filho sobre finanças, né? E assim eu me sentia uma mãe que não tinha conhecimentos financeiros, querendo que os filhos tivessem um sucesso financeiro na vida deles. Então isso é muito louco, né? Por isso que eu tô convidando aqui vocês a estudarem junto comigo, né, sobre esse livro, sobre inteligência financeira. Como tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar, não posso comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia que eu lhe falasse. O que posso fazer para comprar isso? É diferente, né? Quando um pai diz assim, filho, a gente não pode comprar isso. Aí o outro pai disse assim, o que a gente pode fazer para comprar isso? Isso me salientou uma história, abrindo um parênteses aqui, de uma filha que queria ir uma filha de uma mãe, que eu não me lembro, queria ir numa festa de final de ano para Disney. E a mãe dessa filha disse assim, filha, isso não é para nós, isso não é para ti. Imagina o que essa mãe colocou na cabeça dessa filha. Ao invés de ela dizer assim, filha, nós estamos no início do ano, o que nós poderíamos fazer para juntar dinheiro
para ti e poder fazer essa viagem com os teus colegas. Então, essa mãe, ela ia estar desenvolvendo na cabeça da filha que ela é capaz, que ela é possível, que essa mãe pode ensinar planejamento financeiro, que se essa mãe economizar um dinheirinho por mês, essa filha vai poder viajar. Então veja bem como as palavras profetizam a vida de um filho. No momento que a gente diz para um filho, filho, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não pode isso, a gente está colocando uma pedra no sonho do filho, né? Então, continuando aqui. Enquanto, por exemplo, um pai costumava falar, não posso comprar isso, o outro proibia o uso dessas palavras, insistia que eu falasse. O que posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você, eu até vou grifar aqui, ó, o que posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que, ao falar automaticamente não posso comprar isso, o seu cérebro para de se esforçar, ele se conforma com aquilo. Oi, Inês, se conforma com aquilo. Então, ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém o seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele incentivava enfaticamente que eu treinasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo, né, que é a mente da gente. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não posso comprar isso era um sinal de preguiça mental. Até vou grifar isso. Preguiça mental. Então, eu tô lendo com vocês aqui o livro, gente. Ele acredita que repetir mecanicamente não posso comprar isso era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr o seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro. E o outro tinha o costume de exercitá-lo quando o assunto era dinheiro. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte. Os filhos observam isso, né, gente? Um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto outra pessoa senta no sofá e assiste a televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter uma boa saúde e o mental amplia suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Olha que interessante, a gente está na página 11, tá, gente? Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender ao menos afortunados. Olha só. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava: olha só, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. É diferente o raciocínio, né, gente? Um dos meus pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro dizia: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. É a mentalidade, gente. São duas pessoas idênticas, com braço, perna, olhos, boca, né, cérebro. Mas o poder da mente da gente, né? A gente faz o que a gente quer com os nossos pensamentos. É impressionante. Então, eu tenho filhos, por isso preciso ser rico. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Olha como uma mente deixa a mente do outro estagnada, né? Então, um recomendava: com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro dizia:
Aprenda a administrar o risco. Um afirmava: nossa casa é o nosso maior investimento e patrimônio. O outro: a minha casa é uma dívida e se a sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles a pagava em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, plano de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com 2 de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos e a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. Mentalidade, né, gente? O meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade de dinheiro adquirido e falava que isso criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionantemente para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer planos financeiros e corporativos consistentes. Olha a diferença. De modo que eu pudesse criar empregos. Deixa eu ver o que a Inês falou. Como saber dessas palavras pode interferir na nossa história de vida, né? Impressionante, Inês. E tu já pensou... Deixa eu silenciar aqui o meu WhatsApp no notebook. Inês, tu já pensou quanto tempo a gente perde em não conversar com os filhos sobre isso, né? E a gente perde tempo em não estudar isso, certo? Mas também, imagina estudar isso junto com os filhos. Então, tu não estava no início dessa live, eu recomendo que tu assista de novo, eu vou deixar salvo, Inês. Que eu tô lendo aqui ao vivo todos os dias, tu é minha convidada, eu vou ler aqui algumas páginas do livro e vou deixar salvo como se fosse um audiobook, certo? Ou um videobook. Justamente para eu me forçar a ler esse livro que eu nunca li, que eu sempre quis ler. E a minha filha que tá morando na Alemanha disse: mãe, se tu fizer isso eu vou adorar, porque ela tem esse livro lá, o pai dela deu e ela nunca leu. Então assim, pensa bem, né? Eu tô me forçando, me comprometendo aqui publicamente com vocês, Olivia, tô me comprometendo publicamente com vocês de ler algumas páginas desse livro diariamente, para eu também me forçar a aprender sobre educação financeira, certo? E esse autor e esse livro é um exemplo, né? Inquestionavelmente. Então, olha só, tô na página 13 e olha só o próximo parágrafo, que interessante. Ser o resultado da criação de 2 pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Tudo está na cabeça da gente. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. Eu escutava isso também, que rico é para os outros, assim, sabe? E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele já se via rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário. A pobreza é eterna.
Seja bem-vinda, Rose. Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. O meu pai rico dizia: dinheiro é poder. A força dos nossos pensamentos nunca poderá ser medida ou avaliada, mas desde jovem se tornaram óbvias para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e a forma como eu me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa dos seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo... Ó, gente, tô arrepiada. Que legal. Quando garoto, tendo 2 pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. A quem ouviria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? Suzane, eu tô fazendo essas lives, comecei hoje, tá? 11 da manhã, eu penso em começar a ler. A ideia é que seja meia horinha de leitura para não ficar muito, certo? Mas hoje vai dar um pouquinho mais, porque eu tô quase terminando o primeiro capítulo. Então eu vou deixar salvo aqui, tu pode olhar e amanhã eu espero vocês, né? Porque se tiver gente junto é mais legal, né? Porque a gente pode comentar sobre uma frase ou outra. Aqui falta 2 páginas só para terminar o primeiro capítulo. Olha que legal! Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo. Como fazê-lo trabalhar para mim. Ó, a Suzane disse: já li esse livro há 2 anos, mas vai ser legal ouvir e compartilhar nos comentários. Ai, Suzane, que prazer, eu fico muito feliz em escutar. Então vamos combinar isso, amanhã 11 horas estamos aqui junto de novo. E olha só que legal, um pai incentiva o filho a estudar para conseguir um bom emprego. E o outro pai incentiva a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Então, essa é a moral do livro da educação financeira, né? Tem os quadrantes. Os quadrantes são o objetivo final, né, mais importante é que a pessoa seja investidor. Olha, eu comecei a rabiscar aqui. Então tem o empregado, tem o autônomo, o dono do próprio negócio e o investidor. Então, oi Valtinho, estamos lendo livros aqui. Então, o investidor é o objetivo, né? Porque o investidor, ele faz o dinheiro trabalhar para ele, certo? O Warren Buffett tem uma frase que diz assim: faça o seu trabalhe com alguma coisa que enquanto você estiver dormindo, esse trabalho faça dinheiro para você. Então, essa frase do Warren Buffett me marcou tanto. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer que faça produzir dinheiro enquanto eu estiver dormindo? Então eu fui estudando sobre essas coisas e agora eu descobri. Mas olha só, e nesse livro ele diz isso: estude para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender a fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir, o pai rico, né, costumava repetir isso. O dinheiro trabalha para mim. É diferente, a mentalidade é diferente. Com 9 anos, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. 9 anos, gente, esse menino tinha. Então aí vai um recado, para quem tem filhos já de 9 anos, já pode começar a mostrar esse livro, né? Então, optei por não dar ouvidos ao meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários.
uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. A Estrada Não Trilhada. Aqui, ó, gente, conseguem ver? Eu vou ler esse poema agora aqui que ele adorava, tá? Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas, sendo um só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo, eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável, e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim, embora quanto a isso, o caminhar no fim os tivessem marcado por igual. Que lindo, né? A Estrada Não Trilhada é essa poesia. Não terminou, ainda tem, ó. Em ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, ó, para um outro dia, e intuindo que um caminho, outro caminho gera. Duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro. N'algum tempo ou lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque e eu segui pela que mais ínvia me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. Que lindo esse poema, gente. Então, diz realmente a opção da gente, né? E a opção tá na mentalidade, veja bem. Então, esse pai rico, ele abria a mente do filho. E o pai pobre dizia, não gasta, né? Então, e foi o que fez toda a diferença. Agora ele já tá lendo. No decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, ao escolher não dar atenção aos conselhos e às atitudes quanto ao dinheiro de meu pai muito instruído. Tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de a quem dar ouvidos teve início a minha educação financeira. Imagina, esse filho tinha 9 anos quando ele identificou que o pai pobre era pobre, o pai rico era rico, e tomou uma decisão de seguir os ensinamentos do pai rico. Olha só, meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos. Imagina, gente, eu tô arrepiada. Até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante fechada. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona. E assim passa sua vida trabalhando por ele, trabalhando pelo dinheiro e não fazendo o dinheiro trabalhar para si, né? É a mentalidade que muda. Como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições repetidas ao longo de 30 anos. Esse livro trata dessas 6 lições expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça, em um mundo de crescente mudança e incerteza. Que legal, gente. Ó, já lemos o primeiro capítulo e amanhã, às 11 horas, eu tô aqui com o segundo capítulo. E, gente,
Obrigada pela participação. Vou deixar salvo no feed do Insta, vou deixar salvo no YouTube. Comentem aí se vocês gostaram, deem dicas, deem ideias. E Laurinha, minha filha, é pra ti especialmente esse vídeo. E quem sabe pros meus netos, quando eles assistirem a playlist do YouTube, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Às 19 horas tem live, viu? Não esqueçam. Beijo.